Sabe, as nossas células vivem uma batalha constante. Num universo que adora o equilíbrio, elas precisam, o tempo todo, lutar contra o fluxo natural só para sobreviver. Hoje, a gente vai explorar essa luta, um processo que gasta uma energia danada chamado transporte ativo, e descobrir como é que as células controlam nos mínimos detalhes o que entra e o que sai. Primeiro, a gente vai entender por que essa batalha cuesta acima é tão necessária. Depois, vamos ver como as células usam a força bruta com verdadeiras bombas de potência. Aí, como elas aproveitam as caronas bem inteligentes para economizar energia, como lidam com cargas enormes e, no fim das contas, por que tudo isso pesa tanto na conta de energia da vida. Ok, vamos mergulhar nisso. A natureza, por padrão, busca o equilíbrio. É normal as coisas se espalharem de uma área onde estão muito concentradas para uma onde estão menos. Só que para uma célula, isso nem sempre é uma boa. Muitas vezes ela precisa justamente o contrário, acumular recursos que já estão escassos lá fora, ou então expulsar um lixo que já está lotado lá dentro. Ou seja, ir totalmente contra esse fluxo. E aí que entra a grande questão, né? Como é que uma célula consegue forçar as moléculas a irem literalmente contra a maré? A resposta é com uma luta constante e que gasta muita, mas muita energia. A resposta é o transporte ativo. Para a gente entender bem isso, a comparação é perfeita. O transporte passivo é como descer uma ladeira de bicicleta. Não custa energia nenhuma, vai no embalo. Mas o nosso assunto de hoje, o transporte ativo, é a subida. É a parte difícil. Ele exige que a célula pague um pedágio, que ela gaste energia na forma de ATP, que é tipo a moeda de energia da célula, para empurrar substâncias ladeira acima. E olha, quando a gente fala de íons que têm carga elétrica, a coisa fica ainda mais complicada. Não é só uma questão de concentração, tem também uma força elétrica em jogo. O interior da célula costuma ser negativo, então ele naturalmente atrai íons positivos. A célula então tem que lutar não só contra a concentração, mas também contra a eletricidade. É um desafio duplo, conhecido como gradiente eletroquímico. Então, como é que a célula paga por essa briga toda? A primeira forma é o que chamamos de transporte ativo primário. Pensa nisso como uma bomba de força bruta mesmo, que usa o ATP diretamente, sem intermediários, para empurrar as moléculas para onde elas têm que ir. E a grande protagonista aqui é a famosa bomba de sódio-potássio. Pensa nela como uma maquininha molecular que não para nunca, trabalhando sem descanso em praticamente todas as células do nosso corpo para manter um equilíbrio que é simplesmente vital. O funcionamento é um balé mecânico super preciso. Primeiro, 3 íons de sódio são pegos de dentro e jogados para fora. Depois, 2 íons de potássio são pegos de fora e trazidos para dentro. E todo esse ciclo é pago com uma molécula de ATP. Essa troca constante e, importante, desigual é a chave de tudo. E o ponto crucial é exatamente essa proporção. 3 cargas positivas saem, mas só 2 entram. Pode não parecer muita coisa, né? Mas essa pequena diferença, repetida milhões e milhões de vezes por segundo, tem consequências elétricas gigantescas para a célula. E é aqui que a mágica acontece. Esse desequilíbrio cria uma voltagem, uma diferença de potencial elétrico na membrana da célula. É basicamente uma bateria microscópica, e é essa bateria que alimenta nossos impulsos nervosos e permite a contração dos nossos músculos. Sem essa bomba, funções essenciais simplesmente não aconteceriam. Mas a célula é esperta, ela não gasta energia à toa. Nem todo o transporte ativo queima ATP diretamente. Existe o método mais engenhoso, o transporte secundário. É como usar a energia que já foi gastada pela bomba de sódio-potássio para conseguir uma carona de graça. Funciona assim. A bomba de sódio e potássio trabalha sem parar para jogar um monte de sódio para fora da célula. Isso cria um gradiente enorme, uma vontade louca do sódio de voltar para dentro. O transporte secundário, então, se aproveita disso. Ele abre uma porta para o sódio voltar, mas com uma condição. Só se outra molécula vier junto, pegando carona. E existem 2 tipos de carona. No simporte, as 2 moléculas vão na mesma direção. É o caso clássico do sódio, que ao entrar, abre a porta e puxa a glicose para dentro junto com ele. Já no antiporte, elas se movem em direções opostas, como numa porta giratória. Uma entra enquanto a outra sai. Bom, até agora a gente falou de íons de moléculas pequenas. Mas e quando a célula precisa trazer para dentro ou jogar para fora algo muito, muito maior? Tipo uma bactéria inteira ou um monte de proteínas. Nenhuma bomba ou transportador dá conta disso. Para esses casos, a célula tem uma estratégia mais direta.
Ela usa a própria membrana, que é flexível, para literalmente engolir ou cuspir pacotes gigantes de material. O processo de trazer para dentro se chama endocitose e o de mandar para fora, exocitose. Um tipo de endocitose bem impressionante é a fagocitose, que significa alimentação celular. Aqui, a célula projeta partes da sua membrana, como se fossem braços, para abraçar e engolir uma partícula grande. É exatamente assim que nossas células de defesa, os glóbulos brancos, devoram bactérias invasoras para nos proteger. Outro tipo é a pinocitose, a bebida celular. Ao invés de estender braços, a membrana se dobra para dentro, formando uma pequena bolsa e capturando um gole do líquido que está ao redor, junto com todos os nutrientes que estiverem dissolvidos ali. É um jeito da célula dar uma beliscada no seu ambiente. Mas o método mais sofisticado é, sem dúvida, a endocitose mediada por receptor. Pensa nisso como um acesso VIP. A superfície da célula tem receptores que são como fechaduras e só se encaixam em moléculas-alvo específicas, as chaves. Só quando a molécula certa se liga é que a célula puxa para dentro. Isso é fundamental para absorver coisas importantes, como o colesterol LDL. Quando esses receptores falham, como acontece numa doença genética chamada hipercolesterolemia familiar, o resultado pode ser catastrófico. E a exocitose? Bom, é simplesmente o processo inverso. Vesículas cheias de lixo, ou, por exemplo, de hormônios que precisam ser liberados na corrente sanguínea, viajam até a beirada da célula, se fundem com a membrana e despejam seu conteúdo do lado de fora. Ok, vamos amarrar tudo isso. Todos esses processos que a gente viu, o bombeamento, as caronas, o engolir e o expelir, todos eles exigem uma quantidade absurda de energia e são, sem exagero, fundamentais para a vida como a conhecemos. Resumindo a ópera, transporte ativo é a luta da célula contra o fluxo natural. E essa batalha sempre custa energia. Seja pelo bombeamento direto do transporte primário, pela carona esperta do secundário, ou pelos métodos de engolir e expelir do transporte em bloco, a célula está o tempo todo pagando para manter a casa em ordem. E só para ter uma dimensão do tamanho desse gasto, pensa nisso aqui. Uma única hemácia, que é uma célula até que bem simples, gasta a maior parte de toda a energia dela só para manter essas bombas de sódio e potássio funcionando. Isso mostra o quão desesperadamente crítico é manter esses gradientes. Isso vale para o corpo todo. Uma fatia gigantesca do orçamento de energia de cada uma das nossas células é destinada só para alimentar esses mecanismos de transporte ativo. Não é um processo secundário, não. É uma das principais despesas no orçamento da vida. Isso nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se tanta energia é gasta para manter essas bombas funcionando, e se elas são a base para a gente pensar, se mover, absorver nutrientes, o que acontece com o organismo quando esses sistemas, que são tão vitais, começam a falhar?